Fala, amigo Dom The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Felipe Vieira e hoje vamos falar do dia 2 do Combine, quais foram os vencedores. Tivemos alguns perdedores bem relevantes no dia de hoje e falar um pouquinho sobre essa mudança que pode acontecer, principalmente na posição de safety, tá? Antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra gente bater esses 10 mil aí, falta bem pouquinho. Até o final do Combine, por favor, vamos bater, tá? Até domingão não, segunda-feira, vai. Segunda-feira é o prazo pra gente bater 10 mil, beleza? Vambora. Primeiro, vamos começar com os cornerbacks, tá? Grande vencedor da noite, Darian Porter, de Iowa State. O RAS dele de 9,99, foi muito bem o Darian Porter, correu muito bem as 40 jardas. Era já um jogador visto como dia 2. Acho que ele se estabilizou ali realmente numa segunda rodada, o Darian Porter, e foi importante para ele esse combine. Não que eu não achasse que ele fosse atlético, acho que isso não tinha muita dúvida. Mas você ter essa confirmação, né, do tape é sempre muito importante. É 9,99 de RAS para ele. Teve um cara que correu até mais rápido que ele, que foi o Maxwell Hairston de Kentucky. Hairston é um jogador um pouquinho mais para baixo do Porter no draft stock, mas o Porter, de forma geral, ainda teve um combine melhor. O RAS ali do Hairston de 9,71. Tivemos 6 cornerbacks acima do RAS de 9, tá? Então, foi uma classe boa de cornerbacks. Não é uma classe histórica de cornerbacks, porque a gente chega a ser um pouco costume termos bastante ótimos atletas na posição, especialmente nos últimos anos. Então, não é uma classe, nossa, que histórico, precisa sair com um corner dessa classe, porque não é esse caso, mas é uma boa classe, tá? Então, tá precisando de um corner, provavelmente você vai ter valores aí em todos os pontos, que, lógico, se um cara tá ali saindo na quarta rodada, ele tem algumas questões a resolver, mas é uma classe profunda que dá sim para você encontrar titulares ou potenciais titulares mesmo em rounds mais abaixo, tá bom? Outro jogador que também tá sempre ali entre a primeira e a segunda rodada é o Trey Amos de Ole Miss, também teve um RAS de 9,03, RAS muito bom, importante para ele. Falamos sobre ele podcast de assinantes. O Davis vê o Trey Amos como um jogador top 32 do draft, então para sair na primeira rodada. Eu já via ele um pouquinho mais para baixo, de repente ali começo da segunda, meio de segunda, alguma coisa nesse sentido ali, 45, 50. Acho que com esse combine ele deve realmente ficar ali entre a 25 e 40, vamos colocar, tá? Não deve fugir muito disso não, pro Trey Amos, que é um bom corner, um cornerback físico, com envergadura e atleticismo, já são pontos aí que você consegue desenvolver, né? E aí vamos falar de Jaden Barrow, mais um jogador que bateu 9 cravadinho, 9.00, não ficou acima desse daí, mas foi um bom combine para ele. Um cara que tem uma altura abaixo, né, do ideal, apenas 5'10", mas isso a gente já esperava. Mas correu muito bem, tiro de 40 jardas, 4,39. E eu vou te dizer uma coisa, o Jaden Barrow, ele é um jogador de primeira rodada. Eu acho que a corrida pelo Barron, ela começa, não sei se tem uma corrida, mas eu acho que o agente do Barron vai falar assim, ó, o draft para você começa na escolha 14 ali do Indianapolis Colts. Ou talvez um pouquinho antes, mas eu já vejo o Indianapolis Colts como um time que vai olhar com carinho o Jaden Barron, tá? Me parece uma necessidade que o encaixe funciona bem pro time do... E é um jogador que eu vejo o Chris Ballard gostando. Então, fica de olho aí nesse Jaden Barron na escolha 14 do Indianapolis Colts. Agora, partindo para safeties, não tem como não falar do homem, Nick Emmanwori, o novo 10 na posição de strong safety. Lembrando, o 10 é só para um, tá? Na história, então, Nick Emmanwori, o safety mais atlético do Combine, segundo o Haas, tá? Então, tira o posto de quem estava ali, vou até dar uma olhada em quem que era o atual recordista, e agora assume como safety, strong safety mais atlético. Coisa interessante, ele também seria o free safety mais atlético, caso mudasse a posição para free safety, e eu acho que
é natural que tenha essa pergunta sobre o Emmanuel, porque também ele tem alcance para fundo de campo. E cornerback ele também ficaria como o cornerback mais atlético da história, segundo o Haas. Para wide receiver, ele perderia para um homem apenas, Calvin Johnson, tá? Então ele seria o segundo wide receiver caso fosse a posição dele, o que mostra aí o nível de atleta que é o Nick Emmanwori de South Carolina, tá? Eu já tinha falado sobre o Emmanwori no meu Instagram, tinha comentado que era um jogador que tinha me agradado muito e que naquele momento ali ele era visto como um jogador de terceira rodada. E quando eu vi o tape dele, eu ainda mandei no grupo com o Davis e com o Gelli, que a gente faz ali o guia, né? E eu falei para eles, falei, rapaziada, estão errando no Emmanuel. Emmanuel é um jogador top 32 dessa classe. Não consigo ver 32 jogadores melhores do que ele. Então, a minha visão ali, acho que tá confortável para mim, o Combine, mas me assusta um pouco a galera que colocava ele lá na terceira rodada, segunda rodada que seja, e depois de um Combine que, legal, foi muito positivo para ele, mas não é como se fosse uma grande surpresa, até porque eu, no dia, no podcast, na live, horas antes de começar o Combine, eu falei que ele ia quebrar o Combine na posição dele. Então não é uma surpresa que ele testou bem. Mas algumas pessoas já estão tratando como se ele fosse um jogador top 10 da classe. E aí eu acho que tá um pouco desconexo, sabe? Ele tem problemas, o Nick Emmanwori. Top 10 é aquele jogador que você vai draftar e vai falar, isso daqui vai resolver a minha unidade. O Nick Emmanwori não é o caso. É um bom jogador, eu queria tê-lo no meu time, mas não é um jogador para top 10 do draft, tá? Então vamos com calma com o Combine, que o Combine não é tudo, tá? Vamos com calma. Até fui dar uma olhadinha aqui e o antigo líder na posição de safety do Haas era o Gerard Cooper, um safety que foi draftado pelos Panthers, inclusive, em 2001. Um jogador de quinta rodada, nunca teve uma carreira muito relevante na NFL. Por isso, vamos tomar cuidado com o Nick Emmanwori, só com a empolgação, que talvez pode passar um pouquinho do ponto, tá? Bom jogador? Bom jogador. Excelente jogador que muda patamar? Não. Vamos falar também do Malak Starks. Malak Starks, ele meio que deu uma queda por padrão, assim, tá? O combine dele não foi bom. 40 jardas dele tinha até sido positivo, tinha gostado do tempo dele. Mas Tricone Drill e Shuttle foi bem mal o Malak Starks. A média, o RAS dele ficou em 5,50. Então, um atleta da média, tá? Felipe, hora de se preocupar e não escolher o Malak Starks na primeira rodada? Para mim, não, tá? Não vou me desesperar com o combine do Malak Starks. Eu já sabia que ele não era um hiperatleta, mas acho ele um muito bom jogador. Acho melhor do que o Nick Emmanwori mesmo pós-combine, tá? Ainda teria o Malak Starks na frente do Nick Emmanwori. E assim, eu vou te dizer uma coisa, a posição de safety, ela é uma posição que ela permite alguns jogadores não serem atletas fenomenais. E eu vou dar um exemplo muito recente, mas os exemplos para a posição de safety, a lista é longa. Mas um jogador que também teve um 5, alguma coisa, acho que é 5,39 recentemente, foi o Brian Branch. E o Brian Branch, por todo o processo do draft, foi falado que era um jogador de primeira rodada. Chegou no combine, um atleta mediano, não vamos pegar na primeira rodada, vamos pegar só na segunda. O On The Clock manteve ele na primeira rodada, o On The Clock acertou. Então, Malak Starks, eu também tenho muita confiança que continua sendo um jogador de primeira rodada, tá? Ele deve cair, não deve ser mais um jogador no top 10, mas para mim isso é aproveitar o custo-benefício. Se tiver algum time que tá lá, dá um trade down, pega o Malak Starks na primeira rodada, eu vou falar, esse time soube jogar o draft. Esse time soube jogar o draft. Baita jogador, não menosprezem, não subestimem Malak Starks, certo? E aí vamos para tight ends. Os tight ends deram uma sofridinha, né? Os tight ends não foram bem. O tight end que foi melhor dos nomes mais importantes, ou dos principais nomes, foi o Terrence Ferguson, de Oregon. Ele teve um bom combine, um bom tiro de 40 jardas, foi claramente o melhor entre os mais conhecidos,
ou pelo menos os que tinham mais draft stock, até a quarta rodada. Harold Fanning, tight que se tinha essa expectativa do cara jogar numa universidade menor, mas muito produtivo, tinha a expectativa de, pô, esse cara ele tem que ir no combine, ele tem que ir bem. Ele foi ok, mas foi um pouco decepcionante. O RAS dele é de 7,57, sofreu nos drills de bloqueio também, mais uma vez a gente consegue visualizar isso, vou até colocar uma imagem dele aqui, ó, fazendo o bloqueio, virando ali o sled. Então não foi um bom dia para Harold Fanning. Ainda acredito no Fanning? Sim, mas eu acho que esse eu vou jogar um pouco mais para baixo, que eu esperava um RAS melhor, um RAS lá de 9, alguma coisa nesse sentido. 7,57 dá uma machucada. Outro que também machucou foi o Gunnar Helm, RAS de 4,49. Esse aí já fica mais complicado de passar pano, tá? Esse aí já deve ter perdido aí talvez um round inteiro aí no draft stock, 2 rounds, algo próximo disso, porque realmente um RAS abaixo assim fica difícil de defender. Né? Então, Gunnar Helm, que também era um cara que tinha uma expectativa ali para o dia 3, agora a expectativa fica muito menor. Então é isso, hoje temos mais um dia cheio de combine, temos running backs, quarterbacks e wide receivers. Para mim é o meu dia favorito, então começa daqui a pouco, eu estou gravando isso 2 horas da tarde, daqui a pouco começa, obviamente, trarei os vencedores já no dia de amanhã, e aí fica só faltando o domingo com linha ofensiva, tá? Então é só linha ofensiva no domingão. Não esqueça que guia da pré-venda é ótimo, hein? O guia do draft já está na pré-venda, só clicar aqui no link da descrição. Até a próxima, tchau!